Boas-vindas, juniores! A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês! Que manhã abençoada que Deus nos concede de nós estarmos aprendendo mais e mais da Palavra de Deus, que é poderosa para nos corrigir, para nos instruir e para nos ensinarmos aos caminhos do céu, não é verdade? Meu nome é Abraão, essa é a classe dos juniores. Boas-vindas a todos os visitantes, todos vocês são muito bem-vindos. Nossa primeira aula dessa nova revista, olha que legal, vocês já estão com a revista de vocês? O tema aqui, ó, o tempo dos juízes. Que legal, não é mesmo? Hoje é dia 3 de julho e nós vamos iniciar essa nova revista. Nós estudaremos grandes e valiosas lições de pessoas que receberam um chamado. Deus, ele parou tudo lá no céu e falou: vou chamar pessoas para ajudar o povo de Deus em momentos de grandes dificuldades. Então separe a sua revista, separe a sua Bíblia, o caderninho de oração, a sua oferta, porque a nossa aula de hoje já começou. E vamos começar hoje com a oração do dia 3. Hoje é dia 3 de julho, vamos orar. Deus ouve e responde às orações do seu povo. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Senhor, escute a nossa oração e responde os nossos pedidos. Querido Deus, obrigado por nos ajudar. Nós oramos pelas crianças das Maldivas. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ajude as crianças das Maldivas a ter acesso à Bíblia e aos estudos bíblicos, que são considerados crimes naquele país. Que o Senhor proteja as crianças das Maldivas. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua bondade nos alcançou nessa manhã. Que o Senhor, Pai, fale com cada um de nós através da tua palavra. Que cada palavra dita aqui possa estar atuando no nosso coração para o nosso bem. Que possamos ser humildes e mansos em receber a tua voz. Que não venhamos ser negligentes, mas que possamos estar com o ânimo pronto. Em nome de Jesus eu te louvo e te exalto por tudo. Amém. Glória a Deus. Juniores, vocês já viram um animalzinho desobediente? Vocês já viram algum tipo de animalzinho assim? Imagine um cachorrinho. Provavelmente alguns de vocês têm, inclusive, animaizinhos de estimação, né? Tem um cachorrinho. E esse cachorrinho estão com as patinhas sujas. E você manda ele sair de casa. Qual o nome do seu cachorrinho? Não sei. Pode ser aí o Pitoco. Sai pra fora! Aí ele vai lá e volta. Ele sai com as orelhinhas abanando para baixo, né? E depois eles voltam todo abanando assim, com o rabinho abanando assim, todo alegrezinho. Aí você manda ele sair de novo. Aí ele sai com as orelhinhas baixas e depois ele volta de novo. E é assim toda hora, né? Eles são desobedientes. Eles são uns animaizinhos. A minha irmã, por exemplo, ela tem um animalzinho de estimação. Ela tem um periquito de estimação. E eu gosto de chamar ele de devorador. Por quê? Não importa o quanto a gente briga com ele. A gente pega a sandália, bate do lado dele. A gente fala. Podemos colocar uma plaquinha lá do lado da parede falando: não devore as sandálias. Mas o bendito, o abençoado do animalzinho, ele sempre devora todas as sandálias. As sandálias da minha irmã, os sapatos estão todos comidos pelo devorador, que é o periquito. Então é uma situação muito horrível, né? Porque você fala para algum tipo de animalzinho de estimação, você fala ali, ó: não faz isso. Ele não te entende. Aí você fala de novo: não faz aquilo outro. E ele não te entende. Ele não te entende, não adianta o tanto que você fala: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Você pode falar 1000 vezes, nas 1000 vezes ele vai te desobedecer.
Então, o tema da aula de hoje é a desobediência do povo de Deus. Mas será que o povo de Deus era tão desobediente a ponto de ser comparado a uns animalzinhos teimosos? Será? Pior que é, sim. Pior que nós vamos estudar que sim, o povo de Deus eles foram comparados a cavalos, a mulas, a jumentos, de tanto que eles eram desobedientes. O povo de Israel, graças a Deus que nós não, né? Eu creio que nós somos obedientes, né? Vocês, juniores, são todos obedientes, graças ao bom Deus. Vocês não precisam ficar falando muitas vezes, vocês já obedecem, não é verdade? E quais eram essas desobediências que o povo de Israel, eles cometiam? Para nós aprendermos e nós não sermos iguais a eles, né? Nós vamos ver isso tudo depois do Momento Curiosidades. Vamos lá para o Momento Curiosidades de hoje. Olá, você chegou ao nosso Momento Curiosidades. Aqui você tem curiosidades bíblicas e fatos interessantes sobre lugares, pessoas e muito mais. Quais serão as nossas curiosidades de hoje? A nossa primeira curiosidade tem a ver com o título da lição, O Tempo dos Juízes. Juízes é o nome, inclusive, de um livro da Bíblia. É o 7º livro da Bíblia. Esse 7º livro conta a história de vários homens e mulheres levantados por Deus para ajudar o povo de Deus nas suas dificuldades. O tempo que eles trabalharam ficou conhecido como o Tempo dos Juízes. Isso daí foi após a morte de Josué e antes do reinado de Saul, Davi e os outros reis. Muito interessante, né? E você, sabe qual foi o juiz mais famoso que existiu? Tiveram vários, mas um dos mais famosos com certeza foi Sansão. Sansão, provavelmente Hércules, foi inspirado na história de Sansão, inclusive. E você sabe o que faz um juiz? A função de um juiz não é tanto de mandar prender alguém, né, com aquele martelinho, mas também é de principalmente fazer com que, se alguém for ofendido, tiver o seu direito acabado, ofendido, né? Ele faz com que haja uma restauração de justiça. Ele faz com que aquela pessoa que foi ofendida tenha o seu direito reestabelecido. Muito interessante, né? Na Bíblia, os juízes faziam ou falavam a vontade de Deus, ou seja, eles estabeleciam qual era o direito a partir da ótica do verdadeiro direito, porque o nosso direito atual ele é baseado na lei de Deus. Muito interessante, né? Então essas são as nossas curiosidades de hoje. Até a próxima! Juniores, agora nós voltamos do quadro Momento Curiosidades. Muito boas essas curiosidades de hoje, né? Elas já adiantaram quais são os assuntos da nossa lição de hoje e quais os assuntos das nossas próximas lições. Vocês já viram a revista de vocês? Ela está muito especial, né? Aqueles que ainda não adquiriram, vocês possam estar adquirindo. O título aqui de hoje é A Desobediência do Povo de Deus. É a lição número 1. Mas nós iremos ver várias outras histórias. Hoje vai ser só um apanhado geral, mas nas próximas lições nós iremos ver pessoas que foram escolhidas como juízes. Teremos a história de Otiniel, de Eude, de Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Jefité, Sansão e de outras pessoas mais, tá? Vai ser muito legal. E eu estou muito ansioso para nós começarmos a nossa aula de hoje. Quero também saber qual é o textuário de hoje. Algum de vocês gravou o textuário de hoje? Todos vocês, né? Claro, vocês são alunos especiais. Vamos ver um de vocês falando o textuário de hoje. Juniores, textuário. O Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo, cuida daqueles que procuram a sua proteção. Naum 1:7.
Ótima participação do nosso querido Junior, glória a Deus por isso. O nosso textuário de hoje então foi: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida de todos os que procuram a sua proteção. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor Deus é bom, não é verdade? Ele havia prometido que o povo dele, o povo de Israel, iria conquistar a terra de Canaã. Foi uma promessa muito antiga, feita inclusive a Abraão. O povo de Israel são os filhos de Abraão. Porém, naquela terra havia pessoas muito ruins morando lá. Inclusive, o motivo de Deus terem colocado eles para morar naquela terra, o povo de Israel para morar na terra de Canaã, é que aquele povo era extremamente mau, extremamente perverso, pecador. Então, eles tinham que lutar e vencer essas pessoas. Deus ordenou, eles tinham que expulsar, mandar eles para fora da terra, aqueles povos idólatras. Eles idolatravam, eles tinham ídolos. Eles cometiam tanta abominação, eles chegaram ao ponto de inclusive matar os seus próprios filhos em sacrifícios a demônios. A demônios, eles eram idólatras. Então por isso que Deus mandou eles serem expulsos da terra. Mas como eles iriam fazer isso, o povo de Israel, expulsar aqueles povos? Olha, Deus ele levantou líderes, pessoas capacitadas para orientar os israelitas em como iriam planejar, qual direção eles iriam tomar. Eles eram como um grupo de ovelhas guiados por um pastor. Então Deus ele colocou ali Josué. Deus chamou Josué para liderar. E como que foi Josué? Josué ele foi um bravo líder. Pensa num líder corajoso, valente, um homem obediente a Deus em tudo. Ele ensinou ao povo que obedecer ao Senhor traz grandes conquistas e bênçãos, e que desobedecer a Deus traz grandes maldições e perdas. E como que ele demonstrou isso? Ele demonstrou com as obras que ele fez. Ele foi obediente, e no momento que ele estava sendo obediente com o povo, Deus fazia coisas extraordinárias. Vocês conhecem a história de Jericó. Josué liderou o povo. Eles só circularam uma cidade. E enquanto eles obedeciam à voz de Deus, aquela cidade ela veio ao chão. As muralhas caíram ao chão. Para a glória de Deus. Aleluia. Mas quando eles desobedeceram, eles foram perseguidos. Os inimigos prevaleciam. Mesmo se fossem inimigos mais fracos. Imagina, eles como um leão fugindo de uma formiga. Mas era uma formiga super poderosa. Deus ele dava superpoderes aos inimigos. Por quê? Porque eles estavam sendo desobedientes. Então, quando eles desobedeciam, Deus ele fazia com que os inimigos triunfassem sobre eles. Mesmo se os inimigos fossem poucos, Deus fazia com que eles prevalecessem. Agora, Josué já estava ficando velhinho. Ele já estava com 110 anos de idade. Já tinha passado muito tempo. Ele já estava prestes a morrer. Ele reuniu todo o povo, falou: venham cá, galera. Venham cá todo mundo. Venham cá, reúnam-se aqui. Aí todo mundo chegou, né? Todo mundo. O que será que o nosso querido e amado líder vai falar para nós? Aquele já não era mais o mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho, não, tá? Aquele povo, ele não tinha visto as pragas, já era outro povo. No deserto já tinha nascido outras pessoas. E eles já tinham conquistado a terra de Canaã, uma parte da terra de Canaã, já há algum tempo. Jericó e outros locais. Então, era um novo número de pessoas que estavam ali. Moisés já tinha morrido. E já tinha se passado muitos anos para Josué também. 110 anos é muito tempo, não é verdade?
Aquelas pessoas que estavam ali já não se lembravam direito do que tinha acontecido, porque já tinha acontecido há tanto tempo que eles já nem se lembravam direito. Por isso, Josué, ele lembrou o povo das obras de Deus, de como Deus ele tinha sido fiel com o seu povo e tinha concedido a eles grandes vitórias e livramentos. Mas ele não só lembrou das vitórias, ele lembrou também das derrotas que o povo de Deus, ele amargou, ele enfrentou. Eles também foram derrotados. Aí você olha e fala, gente, mas como que Deus permite o povo de Deus ser derrotado? Deus não é todo poderoso? Sim, Deus ele é todo poderoso. Mas vocês vão ver no decorrer dessa lição que Deus ele é santo. Ele não tolera o pecado, seja com quem for. Josué pecar é Josué enfrentar o castigo da sua desobediência, do seu pecado. Abraão pecar é Abraão enfrentar o castigo da sua desobediência. Juniores pecar é juniores enfrentar o castigo da sua desobediência. A igreja de Deus pecar é a igreja de Deus enfrentar o castigo que a desobediência gera. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. É a mesma coisa que você criar uma cobra. Ah, Abraão, mas ela é pequenininha. Mas quando ela crescer, ela vai ter veneno. De qualquer forma, ela é uma cobra. Ela é uma serpente. Escorpião. Não é porque vai crescer que não vai mais ser um escorpião. Um leão. Não é porque ele vai crescer que ele não vai te devorar. Ele vai te devorar. Quando ele ficar com fome e ele não tiver comida, você pode ter certeza. Você pode ter cuidado dele a vida toda. Ele vai crescer, ele vai te matar. Por quê? Porque isso tudo foi feito como uma alegoria para o nosso aprendizado. Que Deus, ele é santo. Ele é um juiz justo. Ele não tolera pecados. Mesmo que seja com o povo que tem aliança com ele. Desobedecer a Deus é quebrar a aliança. Deus ele não tem parte com o pecado. Então Josué ele lembrou o povo disso. Ele lembrou, olha que bondade. Ele pediu que os israelitas escolhessem obedecer a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele ordenou o povo a ouvir a voz de Deus todos os dias, a obedecer a voz de Deus todos os dias. Da mesma forma que nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês como juniores estão aprendendo hoje. Eu estou aqui lembrando vocês daquilo que Deus fez há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, mas lembrando a vocês também daquilo que Deus ainda faz nos dias de hoje. Glória a Deus por isso. E hoje, Deus ele também está falando conosco. O que vocês escolhem, juniores? Glória a Deus que Deus ele está falando com você nessa manhã. O que vocês escolhem? Serem abençoados ou serem amaldiçoados? Vocês escolhem hoje ter uma vida de vitória ou uma vida de derrota? Eu estou lembrando vocês aqui nessa manhã. Olha, a desobediência é derrota. Aquelas pessoas também, elas estavam firmando uma aliança de obediência a Deus. Depois da morte de Josué, os israelitas continuaram lutando para conquistar as terras de Canaã. Ainda havia muitas terras para serem conquistadas. E os guerreiros de Israel, eles precisavam lutar para vencer aqueles inimigos poderosos que restavam nas terras que lhes pertenciam. Deus havia orientado a seu povo a expulsar completamente todos aqueles povos maus das terras que lhe estavam dando. De modo algum
poderia haver aliança entre os israelitas e os povos idólatras de Canaã. Pois Deus, ele sabia que se isso acontecesse, o seu povo se desviaria das suas palavras. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o povo de Deus, eles fecharam os seus ouvidos à voz de Deus. Deus falava e era a mesma coisa que eles colocar os 2 dedos no ouvido e fazer lá, 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 lá. Sabe aquela coisa de criança? Eles fizeram isso com Deus, mas com Deus não tem brincadeira. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Se Deus ele nos ordena nós obedecermos, nós temos que obedecer. Sejam obedientes. A desobediência gera o quê? Morte. Gera o quê? Derrota. Os cananeus, eles eram mais fortes do que os israelitas. Eles tinham bons equipamentos de guerra. Em razão disso, Israel foi tomado de medo. Eles começaram a ficar igual umas galinhas, sabe? Morrendo de medo. E o medo fez com que eles não vencessem mais as batalhas. E eles começaram a concordar em fazer acordos com os inimigos. E eles permitiram que os cananeus morassem junto com eles, desde que lhes prestassem serviço. Olha que horror! Eles começaram a fazer com que os seus filhos casassem com as mulheres cananeias. E eles começaram a adorar os deuses daquelas mulheres. Isso desagradou muito a Deus. Ele não estava feliz com aquela atitude que aquele povo estava tomando. Aquele povo era um povo mau. E eles adoravam outros deuses. O povo de Israel começou a se misturar com aquele povo e Deus começou também a ficar desapontado, desagradado com aquele povo dele. Porque eles começaram a praticar coisas más. E como ficou o coração de Deus? O coração de Deus ficou muito entristecido. O povo de Deus começou a desonrar o seu pai e a sua mãe, a desobedecer os seus pais e as suas mães, começou a quebrar um por um dos mandamentos, começou a cobiçar as coisas dos outros, começou a roubar, começou a mentir, começou a adulterar, começou, enfim, a ter amizade com as pessoas que estavam fora da presença de Deus. E quando eles fizeram isso, Deus ele falou bem assim: eu irei aparecer àquelas pessoas. Olha em Juízes, no capítulo 2, o que diz: o anjo do Senhor apareceu. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Deus falou isso com eles. Quando Deus falou isso com eles, eles começaram a ficar muito tristes. Eles ouviram a voz de Deus e eles começaram a chorar. Deus acabou de falar que os inimigos não seriam derrotados mais. Os inimigos iriam continuar ali ao redor deles.
Eles começaram a ficar tristes e chorar, e chorar, e chorar muito, porque eles sabiam que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então, eles começaram a chorar, pois eles tinham desobedecido à voz de Deus, às ordens de Deus, e estavam caminhando em direção oposta, contrária à vontade de Deus. Mas, juniores, eu te pergunto nessa manhã, adianta você só chorar? Adianta você ficar triste? Nossa, eu estou extremamente triste porque eu pequei. Eu estou muito triste porque eu cometi pecado. Adianta? Judas, ele também ficou ali, né? Ele falou: pequei, eu traí, eu fiz algo que é errado, eu pequei. Mas adiantou? Não, não adiantou. Várias outras pessoas ficaram tristes na Bíblia, mas não adianta você só ficar triste. Não adianta só você ficar chorando, Junior. Eu posso falar com você nessa manhã a respeito dos seus pecados, juniores. Deus, Ele sabe o que você tem feito, de errado ou de certo. Deus, Ele conhece cada um dos nossos corações. Ele sabe o que nós pensamos de errado. Não adianta vocês se chorarem até o olho de vocês doerem de chorar. Não adianta vocês ficarem tristes até vocês quererem morrer. Não adianta. Sabe o que adianta? Adianta vocês se arrependerem. E nas próximas lições nós iremos ver exatamente isso. Nós vamos ver que o povo de Deus, ele foi teimoso e continuou teimoso como uma jumenta, ou pior do que uma jumenta. Jesus tenha misericórdia de nós, né? Porque será que também nós não somos assim? O povo de Deus, quando eles pecavam, Deus, ele permitiu que os inimigos triunfassem contra eles, batalhassem e triunfassem, vencessem. Mas quando eles se arrependiam, aí eles faziam a mesma coisa que eles fizeram ali na presença do anjo. Eles pecavam, Deus permitia algo acontecer, eles choravam, Deus enviava um libertador. Aí eles pecavam, Deus permitiam de novo os inimigos triunfar. Os inimigos triunfavam por 20 anos. 20 anos, imagina, 20 anos ali sendo atormentados. E não era pouco tormento não, tá? Eles eram atormentados com tanta coisa ruim. A Bíblia diz que eles chegaram a ser atormentados a ponto de as mulheres não terem o que comer. E elas estavam com tanta fome que elas mataram os seus próprios filhos e comeram os seus próprios filhos de tanta fome que elas estavam. E mesmo após isso, eles continuaram desobedecendo a voz de Deus. Eles continuaram idolatrando a ídolos. Eles continuaram pecando a Deus. Mas Deus, ele é um Deus de grande misericórdia. Ele enviou grandes pessoas com grandes habilidades para ajudar quando eles clamavam. E essas pessoas tiveram o nome de juízes. Glória a Deus, porque Deus, ele envia a sua ajuda. Então não perca as próximas aulas, juniores, para nós continuarmos aprendendo essas histórias muito interessantes, né? Sobre o tempo dos juízes, para nós não fazermos igual, tá? Não sejam, pelo amor de Deus, juniores, eu imploro a vocês, suplico, não sejam os jumentos, não sejam os cavalos, não sejam umas mulas, pelo amor de Deus, tá? Obedeçam, sejam obedientes, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Vocês são obedientes, vocês serão uma bênção, eu creio nisso, vocês irão aprender aí da palavra de Deus.
E bênçãos também é o que Deus, ele dá àqueles que contribuem na casa de Deus, aqueles que ofertam com alegria. Aí embaixo está aparecendo as formas de você estar contribuindo com Pix, PicPay, depósito bancário. E aí embaixo está aparecendo as contas, né? Ou você pode trazer na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Tá aí o nosso endereço aí na descrição. Tragam suas ofertas e contribuam também com as ofertas dos 1000 valentes. Seja você também um dos valentes de Deus que vai ajudar poderosamente na obra de Deus, para a glória de Deus. Amém? Deus com certeza vai te abençoar muito. Juniores, nessa aula nós aprendemos que é muito importante nós obedecermos à voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você obedecer do que você ficar lá, me perdoa, chorando. Não, obedeça a voz de Deus. Nós temos ao nosso redor, juniores, grandes inimigos que nos procuram matar todos os dias. Os nossos inimigos, eles são gigantes, eles são enormes e são muitos. Nós somos iguais a anões. Eu me sinto um anãozinho perto dos problemas que nós enfrentamos, que eu enfrento. Eu me sinto como uma formiga perto de tantos problemas. E esses inimigos, eles procuram nos aliar a eles. Eles procuram fazer com que nós sejamos amigos deles. O nosso maior inimigo é o diabo.
Ele sabe que o meio de nos afastarmos da presença de Deus, da maravilhosa presença de Deus, é com o pecado. Ok? Porque o pecado é o que nos afasta da presença do nosso maior amigo. Ok? O nosso maior amigo é Deus. Em Cristo Jesus, nós somos chamados de amigos de Deus. Assim como Abraão, lá na Bíblia, foi chamado de amigos de Deus, nós também somos. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, que nós que temos o perdão dos nossos pecados, somos chamados amigos de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos reconciliou com Cristo. Mas a desobediência, ainda hoje, ela nos afasta de Deus. Nós somos chamados para sermos santos, assim como Deus, nosso Deus, ele é santo. Não se iludam. O diabo, ele tenta nos iludir, falando que se nós formos desobedientes, nós continuaremos amigos de Deus. Mas é mentira do diabo. A Bíblia fala que aqueles que são amigos do mundo, amigos do diabo, esses são inimigos de Deus. Então, se você desobedecer a Deus, você vai se tornar um inimigo de Deus. Olha que sério. Olha, Deus, ele sempre cuida de nós, com muito amor. E ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida, Júnior. Israel precisava confiar em Deus e saber que ele era forte o bastante para livrar eles do diabo e do pecado. Da mesma forma, nós devemos confiar no nome do nosso Deus, em Jesus Cristo, e sabemos que Deus, ele está conosco, nos ajudando em todos os momentos. Se nós obedecermos a palavra dele, ele irá cuidar de nós e irá nos levar na direção dos seus propósitos, da sua vontade. Olha, mas se nós não obedecermos à vontade de Deus, você pode ter certeza que a vida eterna em Jesus Cristo não faz parte de nós. Não faz parte de nós. Isso é muito sério. Isso é muito grave. O maior propósito de Deus é nos conceder a vida eterna em Jesus Cristo e nos dar um novo modo de pensar e de viver. Nós não podemos só chorar e ficar triste com os nossos pecados. Nós devemos, obrigatoriamente, Júnior, obrigatoriamente, abandonar os nossos pecados, jogar eles para bem longe de nós e nos arrepender com sinceridade e totalmente, e não desobedecermos mais a voz de Deus. Saiba que Deus, ele não nos deixa sozinho nessa. Não, ele não nos deixa sozinho. Se nós clamarmos a Deus, se nós implorarmos, insistirmos a Deus em oração, em jejum, Deus, ele nos enviará o Espírito Santo de Deus. Nós seremos como aqueles homens foram. Nós seremos revestidos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Ele habitará em nós e nos dará forças para nós vencermos o diabo, para nós vencermos o pecado, para no nome de Jesus Cristo nós operarmos milagres, nós operarmos prodígios. Mesmo inimigos maiores do que nós no nome de Jesus Cristo iremos fazer prodígios. Por quê? Porque Deus, ele está conosco, o Espírito Santo está com a sua igreja. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Olha, juniores, ele é o nosso ajudador, ele é o seu ajudador, ele é o seu amigo. Ele não vai te deixar sozinho, ele é Deus conosco, ele está aqui, basta você clamar. No momento que você mais precisar, no momento que você estiver na luta maior, quando você estiver prestes a desobedecer, essa é a sua maior luta contra o pecado. Neste momento, quando você clamar no nome de Jesus Cristo,
Deus ele vai te ajudar. Orem, peçam a Deus ajuda. Deus também nos deu pessoas para nos ajudar nas nossas dificuldades. Peçam ajuda aos seus pastores. Nós temos pastores abençoados aqui na Igreja Assembleia de Deus, marcas do Evangelho. Peça ajuda aos seus professores, aos seus líderes, ajuda aos seus pais. Peça ajuda a algum outro irmão de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas vençam todo ídolo, vençam todo o pecado. Não sejam amigos do mundo, não sejam em nome de Jesus Cristo desobedientes. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar agora para nós encerrarmos. Amém? Vamos encerrar essa aula. Vocês gostaram da aula de hoje? Não esqueçam de deixar os seus likes, não esqueçam de compartilhar, de também comentar aqui no vídeo o que você achou, o que Deus falou com você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a Tua graça nos alcançou nessa manhã de domingo. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor, Pai, tem misericórdias abundantes para o seu povo. E as suas misericórdias se renovaram para nossas vidas nessa manhã. Que os nossos pecados sejam perdoados na cruz do Calvário hoje, Pai. Nós hoje escolhemos, Pai, seguir os Teus passos. Hoje, Senhor, nós escolhemos Te obedecer, Pai. Hoje, em nome de Jesus Cristo, nós estamos de pé. Hoje, Senhor, nós Te louvamos pela Tua graça e a Tua infinita misericórdia. Hoje, Pai, nós imploramos, nos ajude com o Espírito Santo, Pai. Envie dos altos céus, Pai, o Espírito Santo para ajudar a nossa vida, a nós enfrentarmos batalhas que aos nossos olhos são impossíveis de nós estarmos vencendo. Lutas que aos nossos olhos são impossíveis, Pai, para estarmos conquistando e triunfando. Por isso nós rogamos a Ti, nós imploramos a Ti em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abra os céus e ouça as nossas orações em nome de Jesus Cristo, e nos visite, Pai, com as suas misericórdias, com as suas bondades, que o Teu Espírito Santo, Pai, habite nas nossas vidas, habite nos nossos corações, transformando os nossos pensamentos, as nossas intenções, convertendo, Pai, as nossas vidas das trevas para a Tua poderosa luz. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, esses juniores sejam cheios do Teu poder, sejam cheios do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Seu santo nome, Jesus Cristo, Senhor. Abençoe as suas vidas, abençoe as suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue falando conosco, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, fiquem com Deus.